Uma boa noite para você. O JJ começa agora e você pode conferir também ao vivo em nosso canal no YouTube, Jornal Jangadeiro. Aproveita e já aciona o sininho para as notificações e se inscreva. Então vamos aos destaques de hoje. No interior, estrutura cai na cabeça de uma estudante. Chega de fumar. Você é fumante? Gostaria de deixar o vício? Eu tenho a dica. Homem morre depois que foi atacado por várias abelhas. Tudo isso e muito mais, agora aqui no JJ. E a gente já começa falando de um caso que aconteceu em 2020, mais precisamente, um crime que parou a cidade de Chorozinho. O menino, na época, com 13 anos, foi morto com um tiro de fuzil. Nós temos novidade neste caso e quem chega para passar para a gente é o Vitor Amaro. Boa noite, Vitor. O que aconteceu? Que novidade é essa? Boa noite para você, Fagata. Boa noite para você que assiste ao JJ. Eu venho para falar justamente do caso do garoto Misael, de apenas 13 anos, que foi morto durante uma operação policial do Comando Tático Rural, COTAR, lá em Chorozinho. Essa situação acabou ocasionando na morte do garoto, ele que foi morto por um tiro de fuzil. Essa situação gerou uma repercussão, aí a todo o estado do Ceará ficou sabendo desse caso. E sobre a morte dele estão envolvidos aí 3 policiais militares da composição. E toda essa situação, desde 2020, esse caso aconteceu no dia 1º de julho de 2020, e de lá para cá está acontecendo todo o processo judicial para o julgamento dos 3 policiais. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Estado do Ceará, ele apresentou um pedido ali para que o policial fosse absolvido, o policial autor do disparo, e informou que ele teria aí agido em legítima defesa, que teria sido atacado por um homem em um local escuro. Essa aí foi a defesa apresentada pelo Ministério Público, e que os outros 2 policiais, por falta de provas, não fossem nem ao júri. Porém, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, que atua como assistente de acusação, sustentou que os 3 policiais, no caso os 2 policiais, teriam envolvimento direto com o caso aí, com a morte do Misael de 13 anos. E essa situação aí acabou levando que o policial apontado como o autor do disparo, ele respondesse aí por homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima. O segundo, ele teria aí que responder por fraude processual, por alterar a cena do crime. E de acordo também com a Defensoria, o terceiro, ele estava apontado como envolvido, porém ele não precisará passar pelo júri. Quem vai contar mais detalhes sobre esse caso, como anda essa situação e também como a família está sendo atendida, é o subdefensor público do Estado do Ceará, Leandro Bessa, e você acompanha a partir de agora. O Ministério Público entendeu pela absolvição sumária do policial, mas a Defensoria Pública que traz a voz dos familiares, né? É a instituição que vai trazer a voz dos familiares para o processo, entendeu pelas provas que havia elementos para levar para o tribunal do júri. Portanto, pediu a pronúncia do policial, o que foi acatado pela juíza. As provas periciais são muito fortes nesse sentido, que indicam que o adolescente provavelmente estava deitado, ou se levantando no máximo, se levantando naquela circunstância, quando foi alvejado, né, com os tiros. Então, nós consideramos essa e outros elementos, né, tem depoimentos de familiares que estavam presentes, que identificaram essa situação, e que, portanto, levam à constatação de que existem, sim, elementos para que vá a júri popular, então, os jurados definam se é caso de condenação ou não. Então aí, como você acompanhou o relato do Leandro Bessa, que informa todo esse processo, e a TV Jangadeiro vai acompanhar lado a lado esse caso, e a gente volta sempre que tiver alguma atualização, eu volto com você aí nos estúdios, Fagata. Agradeço a sua participação, Vitor. E se você é fumante, está em busca de ajuda para deixar esse vício, o Hospital de Messejana pode te auxiliar neste tratamento. Sabe como? Quem vai explicar direitinho, tintim por tintim, é o Orgulho de Madalena, meu amigo Rômulo Magalhães. Está com você.
É isso mesmo, Fagata, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Primeiramente, obrigado, né? Fagata, olha, é uma medida super importante, na verdade é um programa super importante, né? Porque é o programa de controle do tabagismo promovido pelo Hospital de Messejana, que é uma unidade de saúde da Secretaria do Estado. São 100 vagas, tá? Que as pessoas podem se inscrever, inclusive, na próxima segunda-feira, dia 2, no Bosque dos Eucaliptos, das 8 da manhã até também às 11 da manhã. Só que prestem atenção, tem que levar o documento de identificação, tá? O principal documento é esse, tem que levar para que a inscrição possa ser realizada. As vagas são limitadas, tá? E serão preenchidas por ordem de chegada. Ainda será realizada ali uma triagem para avaliar também o grau de dependência desses pacientes e a presença de alguns sintomas aí de algum tipo de doença, né? Ou seja, essas doenças que são relacionadas aí ao cigarro. Importante também para verificar se a pessoa está motivada para parar de fumar no prazo de 30 dias. O tratamento realizado na unidade é gratuito e combina aí a abordagem cognitiva, comportamental, também com uma espécie de terapia, né? Essa terapia, ela inclui alguns medicamentos, ou seja, uma terapia que utiliza os medicamentos e durante esse período, eles avaliam também os sintomas de abstinência. É um programa realmente muito importante que tem ajudado também várias pessoas a se livrar do vício do cigarro, né? Um programa de combate realmente ao tabagismo, tá? O programa tem duração de 3 a 4 meses, com encontros presenciais e, posteriormente, retornos pontuais para que haja também um monitoramento ali desse paciente, dessa pessoa que está sendo atendida pelo programa. A alta do programa acontece após o paciente ficar sem um ano, né? Um ano sem fumar, na verdade. Referência no tratamento, esse hospital, ele realiza essas ações, então é muito importante mesmo. Quem se sentir interessado pode se inscrever, só repetindo aqui, é lá no Bosque dos Eucaliptos, né, no Hospital de Messejana, Avenida Frei Cirilo, 3480, das 8 da manhã até as 11 da manhã, com vagas limitadas por ordem de chegada, viu, Fagata? Tem tudo também bem explicadinho lá no @Jornal Jangadeiro. Eu volto com você. Ô, Rômulo, rapidamente, que avenida é essa que você tá? Eu tô observando que o trânsito tá tranquilo, né? É a BR? Onde é? Raul Barbosa? Qual é? Exatamente, você foi no ponto, BR-116, nós estamos aqui exatamente na BR-116, que é um local bastante conhecido, dá acesso aí a outras cidades aqui do Ceará, né? Nós estamos aqui no sentido justamente interior, né? Então, a movimentação está até tranquila. Eu estou me surpreendendo porque esse lado aqui que a gente está é um local que a gente sempre vê um pequeno congestionamento, uma certa dificuldade até para os veículos passarem, né? A gente está próximo aqui até da própria Messejana e a gente vê essa dificuldade. Mas aqui está tudo tranquilo nesse momento, trânsito fluindo, os veículos ok, nenhum buzinou aqui pro repórter, que é que lá passa um buzinando, mas está tudo tranquilo, viu, Fagata? Tá certo, então segue aí o seu caminho. Gente, é o seguinte, obrigado, boa noite, viu? 7 pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes que havia fugido da prisão foram recapturadas aí hoje pela Polícia Civil aqui do nosso Ceará. A Pamela Marinho conta mais sobre esse caso, sobre essas prisões. As prisões aconteceram em Fortaleza, Horizonte e Maracanaú pelas equipes da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente. Todas as 7 pessoas vão ser encaminhadas para o sistema penitenciário cearense para iniciar o cumprimento das penas já decretadas em julgamento por crimes sexuais. Nós prendemos 7 pessoas com sentença, com mandado de prisão definitiva, né? As idades dos presos também variam de 30 a 69 anos. Infelizmente, pessoas do seio familiar, vamos dizer assim, pessoas conhecidas, que sua grande maioria estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A do Código Penal, as penas variam de 8 a 15 anos, e um deles também cometeu o crime de produzir vídeo ou foto de criança ou adolescente em cenas de nudez indevida, que a gente chama de produção de pornografia infanto-juvenil. A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, que acontece durante o mês de maio na campanha Maio Laranja. Além de prisões, ela também busca conscientizar, principalmente pais e responsáveis, sobre os riscos que os jovens estão expostos no mundo físico e no virtual.
O ambiente físico, a gente pede que as crianças não compareçam a banheiros públicos sem a companhia de um adulto, não aceitem certas, vamos dizer assim, regalias, doces, bombons de estranhos e que convençam a acompanhá-los a determinado lugar. Rede social, o que a gente recomenda. As crianças e adolescentes só têm rede social a partir dos 16 anos, e ainda com fiscalização dos pais. Quando o paizinho ou a mãezinha já começa a desconfiar, eu peço que procurem a delegacia da criança e adolescente, a DSECA, aqui na rua Capitão Melo, 3883, no bairro São João Tauape, ou Disque 181 para denunciar, se for uma pessoa que tomar conhecimento e não for da família, que a gente vai seguir com as investigações para tentar localizar e identificar o suspeito ou os suspeitos. Muito bem. Agora, olha só, gente. 2 homens foram flagrados furtando produtos de uma loja de material de construção. Eles levaram rolos de fio. Imagine aí aonde. Perdão, rolos de fio. Rolos de fio. Reforçando aqui. Quem conta pra gente é o Ismênia Lopes. Vai lá. O vídeo, que tem uma ótima qualidade de imagem, mostra com riqueza de detalhes a dupla em uma das seções da loja. Eles agem com rapidez, escondendo rolos de fio dentro das calças. O homem de camisa azul é o primeiro a agir. O compassa dá cobertura. Ele até olha para a câmera, mas logo abaixa a cabeça, enquanto o outro tem até dificuldade para esconder o rolo. Depois, eles saem, sem pagar pelos produtos. O caso aconteceu em uma loja de material de construção na Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação criminosa. A ação não dura muito tempo, o que demonstra a ousadia dos homens. Conforme os funcionários da loja, os dois haviam frequentado o estabelecimento dias atrás e se passaram por clientes. Essa vergonha, hein? Foi em 30, 60, 90, 120. Não, eu fico imaginando, com certeza são pais, né? Os filhos chegando na escola e os amiguinhos falando: ei, seu pai foi visto roubando rolo de fio num depósito. Que vergonha, hein? Enfim, vem pra cá. E agora a gente vai falar de um assunto que interessa muita gente. Onde tirar a carteira de identidade aqui em Fortaleza? Você sabe quais são os locais? O Rômulo Magalhães volta trazendo essas informações pra gente, porque ele sabe tudo, tintim por tintim. Então tá com você, Rômulo. É isso, Fagata. A gente volta agora trazendo essas informações importantes também, um serviço importante para a população. E é sempre importante também que a população esteja atenta e, se for possível, pegue aí agora um papel e uma caneta, ou então tire a foto aí da televisão, porque, olha, a população ela pode ir para a Casa do Cidadão, qualquer unidade do VaptVupt ou até mesmo na Central de Cidadania da Câmara Municipal, tá? Então, o local, né, vai depender da conveniência da pessoa que vai realizar aí esse processo de criação, da emissão, na verdade, da carteira de identidade ou até mesmo do agendamento online. Então, vamos lá. Tem no VaptVupt da Messejana, do Centro, do Antônio Bezerra, do Papicu, lá, que fica lá no Shopping Rio Mar, na Parangaba, e também nas Casas do Cidadão, na Assembleia Legislativa, que fica lá na Pontes Vieira, Casa do Cidadão do Shopping, ali que fica na Carapinima, Casa do Cidadão no Centro, na Rua Jaime Benévolo, Casa do Cidadão do Shopping Guatemi, também do Shopping Rio Mar Kennedy, que fica ali na Sargento Pedro José Rosa, a Central de Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza, na Thompson Bucão, 830, no Luciano Cavalcante. Lembrando que todos os agendamentos, né, todos os atendimentos são realizados por meio de agendamento online. A primeira via dessa carteira ela é gratuita, tá? É necessário apresentar, nesse caso, o CPF, a certidão de nascimento, caso solteiro, ou certidão de casado, caso a pessoa seja casado, separado, divorciado e viúvo, ou viúvo no caso, né? E também um comprovante atual, pelo menos dos últimos 3 meses, do comprovante de endereço. Pois bem, para pessoas em situação de rua, é necessário apresentar uma declaração das assistências sociais do município, que pode ser solicitada ou no Centro Pop ou no CRAS. Pagado. É isso, bem explicadinho, tintim por tintim mesmo, viu? Vem pra cá.
Gente, um homem suspeito, preste bem atenção, suspeito de assaltar uma idosa em frente a um supermercado aqui no bairro José Walter, teve um final triste. Ele foi espancado e morto por disparos de arma de fogo. A polícia realiza aí as buscas para identificar os autores do crime. Coloca aqui. Nos vídeos, um homem fala. Pilantra aqui, caiu na mão aqui agora, caiu na mão, ó. Roubando, ó, caiu na mão, ó. Ele mostra uma arma que estaria com o homem que está no chão. Uma outra pessoa denuncia que o homem estaria roubando uma senhora em um supermercado. O caso aconteceu no bairro José Walter, em Fortaleza. Um homem com mais de 20 anos, suspeito de assaltar uma mulher em um supermercado, foi espancado e morto por disparos de arma de fogo. O caso está sendo investigado, tanto a denúncia do assalto como o homicídio. A população pode contribuir com informações por meio do 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. O homem não teve a identidade revelada. Triste fim, né? Gente, um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno de um bairro aqui em Fortaleza. As chamas tomaram conta de uma boa parte de uma residência, obrigando os moradores a abandonarem a casa. O Rômulo esteve lá e conta pra gente como foi esse incêndio e como está a situação neste momento. Olha, nas imagens do nosso repórter cinematográfico Alexandre Santos, vocês estão acompanhando o estado que acabou ficando um dos cômodos da residência atingida por um incêndio que aconteceu aqui na rua Lailton Ribeiro, no bairro Boa Vista. Aqui ao meu lado, aqui um dos moradores da residência. Você estava em casa quando aconteceu? Não estava em casa. Eu estava no trabalho. E aí meu amigo me ligou, desesperado. Ele me ligou, aí eu perguntei o que foi. Ele disse que minha casa estava pegando fogo. Aí no momento eu fiquei meio em choque, porque a gente não espera essa situação do nada, né? Quando eu cheguei, a sorte, graças a Deus, é que os vizinhos conseguiram invadir a casa, porque não tinha ninguém. Tava só os cachorros aqui em casa. Aí eles conseguiram invadir a casa para poder tirar os cachorros e tirar algumas coisas. Tudo que eu passava, eles conseguiram tirar, graças a Deus. Mas infelizmente, o quarto aqui da minha irmã já era. Olha, a janela estourou. A gente está vendo aí alguns estilhaços, né, de vidro também, porque no momento em que o fogo ele começa a pegar, a primeira coisa que acontece é o telhado cair. Em seguida, se tiver uma janela de vidro, a janela acaba estourando. Este incêndio, ele começou num terreno que fica aqui ao lado, que parece um galpão, né? É, uma espécie de galpão. Era uma firma. É uma firma que tem. Inclusive, meu pai já notificou várias vezes a justiça por conta da falta de fiscalização que tem nessa firma. Porque não é a primeira vez que ocorre um incêndio desse, não. Já aconteceram várias vezes, já até recorrente acontecer essas coisas. Meu pai já foi na justiça, mas até hoje nada. E essas imagens que vocês estão acompanhando foram gravadas por moradores que se depararam, né, com exatamente o cômodo em chamas, a residência completamente em chamas, os moradores assustados também realizando ali, colocando também, ajudando aqui também a família, um apoio, né, que os moradores deram aqui, que os vizinhos deram. Graças a Deus, viu, porque senão tinha perdido a casa inteira, tinha perdido tudo. A estrutura está abalada. Então, assim, a gente quer que tome providência, né? O responsável tome providência. Já falei algumas vezes com o dono, o responsável, né, do terreno ao lado, que tinha muito material que podia pegar fogo, né, e com certeza danificar aqui nossas casas, né. Eles contrataram uma empresa para fazer a limpeza e a empresa acabou tocando fogo e acabou passando para nossas casas, para minha casa principalmente, né. Olha, a casa já foi interditada pelas equipes? É isso, a justiça começou a ouvir os 3 acusados pelo crime de latrocínio contra a Natani Alves. Você lembra? Essa jovem aí de 20 anos que foi assassinada com golpes de pedra em fevereiro deste ano, lá em Quixeramobim. A audiência de instrução aconteceu ontem. Foram ouvidas em 9 testemunhas de acusação. Porém, a audiência foi interrompida devido a um conflito entre os depoimentos aí dos acusados. Depois dessa interrupção, foi necessário mudar os defensores públicos dos réus. O Tribunal de Justiça do Ceará informou em nota que
Quando concluírem a fase de instrução, o processo será julgado pela 2ª Vara Criminal da comarca de Quixadá. A nossa produção segue acompanhando os desdobramentos aí deste caso e você vai ficar por dentro de tudo aqui. Vem para cá. Uma confusão, preste bem atenção, uma confusão entre um agente da MC e um motociclista. Deu o que falar, mas deu o que falar mesmo. No centro aqui de Fortaleza, ele chega para bater um papo com a gente. Vitor, que pancadaria foi essa? Conta pra gente aí. É isso mesmo, Fagata. Um grande barraco foi registrado ali na rua 24 de maio, no centro de Fortaleza. Quem estava passando ali é um local bem movimentado, porque abriga vários comércios ali naquela região. Então, quem estava passando acabou observando uma gritaria, até murros ali, conseguiu observar uma troca entre um motociclista e um agente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza. A situação se deu porque os agentes foram acionados até o local porque informaram que veículos que estavam estacionados em locais indevidos estavam causando um grande congestionamento. Chegando lá no local, os agentes desceram do veículo, conversaram com os motociclistas, pediram até, vamos sair na tranquilidade, ninguém vai ser multado. Porém, esse motociclista que aparece aí nas imagens, ele disse que não sairia por nada e que ninguém tiraria ele dali. Então ele colocou a mochila dele na placa para que não fosse multado. O motorista que estava na viatura da MC desceu, foi conversar com ele e ele foi muito ignorante, começou a gritar e querendo ali agredir os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Teve que chegar uma viatura da Polícia Militar. A situação durou cerca de 30 minutos ali naquele trecho bem movimentado do centro da cidade, perto de um terminal de ônibus. Então aquela situação ali gerou uma grande confusão. A Polícia Militar chegou ao local e conduziu esse motociclista ao 34º Distrito de Polícia Civil, que fica ali na região. Então toda essa situação gerou aí essa movimentação. Inclusive, existem aqui 2 vídeos que eu peço até para a produção colocar com áudio. A situação ali, aquela barulheira, que você vai acompanhar a partir de agora. Não, ô Vitor, a gente era para colocar realmente esse vídeo aí, mas a gente acabou não exportando, tá? Então, mas dá pra gente subentender Tá certo, aí, vai. né? Viu, ô Vitor? A gente subentende aí perfeitamente. Só pelas que- imagens dá para entender, É né? claro, os agentes estavam fazendo o trabalho, né? E o rapaz, se ele estava irregularmente lá no local, na avenida, ignorou aí a presença e foi pra cima, né? Mas enfim, eu tô com a MC, ela tá fazendo o trabalho dela mesmo e quem estiver errado tem que pagar pelo erro. Não é assim, a gente tem que disciplinar o trânsito aqui de Fortaleza, principalmente no centro, em frente a esse shopping aí que é movimentadíssimo. Se todo mundo chegar, estacionar, vai virar uma zorra, vai virar uma verdadeira bagunça, né? Eu agradeço aí a sua presença mais uma vez, obrigado, viu? Vem pra cá. Olha só, gente, moradores de um condomínio residencial no Parque Iracema, aqui em Fortaleza, ficaram assustadíssimos com o estrondo hoje no início da manhã. Sabe o que aconteceu? Eu explico pra você, tintim por tintim, porque eu estive lá. Coloca aqui. Os moradores aqui do Parque Del Sol se desesperaram com uma situação que aconteceu hoje por volta das 8h30 da manhã. Um entregador de gás estava vindo justamente nesta rua aqui, que é a Fausto Aguiar. Quando ele fez essa manobra, olhou para cá, tinha um explosivo que estava justamente aqui, olha, neste ponto. Ele se desesperou, chamou a polícia, que estava parada bem ali na frente, aonde está aquela van, e falou: olha, eu vi algo diferente ali, parece uma bomba. Os policiais estiveram aqui, isolaram a área e detonaram, explodiram, cavaram um buraco, colocaram o explosivo num anel que pegaram justamente aqui, olha, nesta obra, e detonaram. Quem esteve aqui
ouviu, se desesperou. Deu para se assustar com o barulho? Deu. O susto foi grande. O pessoal do apartamento tudo saiu fora na janela para olhar o que foi, né? Porque muita gente não estava sabendo. E quem esteve aqui da polícia? O antibomba do Exército. Muitos policiais? Não tinha muito não, mas tinha na faixa de uns 15 por aí. Isolaram a área? Como foi? Isolaram a área todinha com a fita amarela. Nem passava carro e nem voltava. De longe dava para escutar então para pouco? Oh, e muito longe, viu? O estrondo foi alto mesmo. Bum. Toda essa área aqui foi interditada, ou seja, isolada, né? Isolada. Não dava para passar ninguém. Não dava para passar ninguém. Até explodir. Depois que explodiu, aí ele liberou. O senhor ficou com medo? Quem que não fica, né? Agora a polícia só tem que identificar quem colocou e qual motivo, né? Qual motivo? Tem câmeras aí, né? É só pegar aí as câmeras aí e vai ver alguma coisa que quem deixou. Esperamos, né? Uma rachadura na CE 356, mais precisamente aqui na cidade de Baturité, está preocupando os motoristas. Olha só, gente, dá uma olhada aí. O tamanho do perigo, mesmo sendo aí sentido proibido, né? Claro, não pode se fazer ultrapassagem aí, mas tudo isso aí pode oferecer riscos e mais riscos, principalmente quem passa à noite. Dá uma olhada só no tamanho desta dilatação, gente. Já está bem avançada ao ponto de você ver a parte de baixo lá da ponte. O preocupante é que diariamente passam vários e vários caminhões pesados neste trecho. Então, reparo urgente, pedimos uma nota sobre este caso, mas até agora não recebemos ainda. Olha só o tamanho desse buraco. Nós mostramos uma dilatação aqui na Pontes Vieira, bem ali no anel do viaduto da 13 de maio, que eles estão fazendo justamente o conserto. O reparo, inclusive, está interditado lá em função. Parecido com isso daí, só que lá aconteceu um acidente. Segundo o radialista de lá, também uma moto já caiu aí. Então, tá o aviso aí, CE 356 em Baturité, bem próximo à delegacia de polícia. Gente, moradores de um bairro de Caucaia estão vivendo em clima de medo e tensão. Os comércios, é isso mesmo, os comércios do lugar tiveram que fechar as portas por conta, gente, sabe de quê? Ameaças de um grupo criminoso. A nossa equipe foi até o local e vai mostrar a sensação de insegurança que vive essa população. Coloca aqui. A nossa equipe de reportagem veio para o município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Estamos mais precisamente na rua Ana Magalhães, no bairro Conjunto Metropolitano. Nós recebemos a informação de que uma organização criminosa que atua aqui nessa região determinou o fechamento dos comércios aqui nessa região, com base aí em ameaças. Ou seja, os moradores amedrontados, os comerciantes também amedrontados com essa situação, tiveram que fechar. Nós estamos aqui um pouco distantes, mas nós percorremos justamente esta rua, né? Nos deparamos aí com vários comércios fechados, algumas pessoas aí tentando ter o seu dia normal de trabalho, do dia a dia, passar normalmente pela rua, trabalhar normalmente, mas vários estabelecimentos fechados. As pessoas amedrontadas, os comerciantes amedrontados. A gente até tentou conversar com algumas pessoas, paramos também para ver se essas pessoas conversam com a nossa equipe, mas até quem realizou essa denúncia, que entrou em contato com a nossa equipe de produção, ficou com medo de falar. Realmente é uma situação que moradores, né, com medo aí de retaliação, comerciantes com medo de retaliação, preferem não falar, porque o que impera é justamente a lei do silêncio. Nós recebemos a informação justamente de que esta escola, a escola Antônio Miranda de Melo, que é uma escola municipal, teve que encerrar as atividades por hoje por conta dessas ameaças. Também é uma situação que os bandidos, os criminosos, eles não estão perdoando nem as escolas mais. E a situação é justamente essa, ó.
portas fechadas, portões fechados e alunos sem estudar. O clima é de tensão. O medo paira entre os moradores aqui do bairro Conjunto Metropolitano. Até esta escola encerrou as atividades por hoje por conta das ameaças. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que 2 homens acusados de estarem envolvidos nas ameaças foram conduzidos para a primeira delegacia de Caucaia, onde foram ouvidos e liberados. As investigações continuam a cargo da delegacia do município. A secretaria ainda informou que o policiamento na região foi reforçado. 24 horas para sair. Olha só, esse foi o recado deixado no muro de uma casa aqui no bairro do Pici. Mais uma demonstração de poder dos grupos criminosos. Os moradores abandonaram, claro, o imóvel imediatamente, deixando claro aí que a lei respeitada na região, infelizmente, é a do bandido. Coloca aqui. Nós viemos até o bairro Planalto Pici para contar um caso revoltante que aconteceu com moradores de uma residência. Já na entrada do bairro, recados são deixados aqui para os moradores e também para quem vai visitar. Nas pichações aparece: se trazer roubo para a favela, vai ser cobrado à altura. Em outra pichação, um outro recado: tire o capacete, se não leva bala, assinado o crime. Isso vai aqui percorrendo por toda parte da comunidade do Planalto Pici. Nós vamos contar o caso desses moradores que receberam esta ameaça para sair da sua residência em até 24 horas. Nós já conseguimos identificar a residência. As pichações estavam justamente nesta parede, que já foi até pintada. A gente vai tentar contato com alguém aqui na casa. Parece que realmente ela já foi esvaziada. Não tem ninguém aqui na porta. Algumas roupas estendidas aqui no varal. E essa residência, os moradores dela sofreram uma ameaça, onde nas pichações informavam que os moradores teriam 24 horas para sair daqui, senão algo pior iria acontecer, e foi justamente o que parece ter acontecido. Ninguém aqui na residência, algumas chaves, cadeados, tudo foi deixado para trás. Rapaz, eu ouvi falar, mas eu trabalho durante o dia, não sei, mas saiu antes de 24 horas. É uma situação bem complicada, o que moradores desse trecho estão vivendo. O proprietário dessa residência, todos que estavam aqui dentro, tiveram que sair. As pichações aqui já foram tampadas, mostrando que o recado já não está mais aqui. Porém, a gente tentou aqui, você observou, que a casa está vazia, tudo deixado para trás, roupas estendidas no varal. O recado foi dado por uma organização criminosa. A gente percorreu as ruas aqui do Planalto Pici, por toda parte, recados eram deixados nas paredes. Em todo momento a gente observa o clima tenso dos moradores. O carro da reportagem se aproxima e as pessoas já entram para as residências para não falar nada, justamente com medo de sofrer aí alguma retaliação. Durante a gravação, alguns homens chegaram ali perto da nossa equipe e a gente, por questão de segurança, a gente vai saindo aqui do local. Aqui na frente já a Rua Pernambuco, uma das principais do bairro Planalto Pici. E infelizmente é uma situação que os moradores estão tendo que presenciar quase que todos os dias. São pichações em quase todas as residências, estabelecimentos comerciais, mostrando aí, infelizmente, o clima tenso que vivem aqui os moradores do Planalto Pici. O bairro aí vive seu pior momento. Sábado eu estava de plantão, fui fazer um homicídio que aconteceu. Conversei com umas 300 pessoas lá, todo mundo viu tudo, mas ninguém viu nada, todo mundo sabe de tudo, mas ninguém sabe nada. É justamente isso que o repórter acabou de falar. Triste esse momento que nós estamos vivendo. Mas a gente muda de assunto praticamente no mesmo caminho. Uma estrutura caiu em cima de uma aluna dentro de uma escola. Olha só que coisa trágica, gente. O Natan Mota chega aqui para contar os detalhes para a gente. Boa noite, Natan. Aonde foi? Como foi? Conte tudo para a gente.
Ótima noite, Fagata. Boa noite a você acompanhando o JJ. No município de Pacajus, na Grande Fortaleza, amanhã foi movimentada na escola Raimundo Nogueira. Por lá, uma estrutura de madeira acabou desabando e atingindo uma aluna de 14 anos que necessitou ser hospitalizada após o acidente. O caso movimentou a comunidade escolar e também os pais da aluna, que imediatamente foram acionados para atender a essa ocorrência. A situação, apesar de parecer grave, foi rapidamente solucionada. A menina foi conduzida para a unidade hospitalar de Pacajus e, de acordo com o que nós conseguimos apurar, em breve deve ser levada, ou já pode ter sido levada, para uma unidade de Itaitinga, a fim de passar por exames aí de raio-x, já que a estrutura municipal de Pacajus não tinha essa condição. Então, a situação acaba chamando bastante a atenção da comunidade escolar lá de Pacajus, onde uma estrutura de madeira desabou e atingiu essa aluna. As circunstâncias de como isso aconteceu, o que teria motivado, obviamente deve ser respondido muito em breve pela gestão municipal. Fagata, volto com você aí no estúdio. A gente pediu até uma nota também, pois se trata de uma escola do município, mas até agora ninguém respondeu, ninguém falou nada. Obrigado, viu, Natan? Boa noite para você. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar um ataque de abelhas. Sabe de que forma terminou? Nada bem. Eu conto já já. Muito bem, gente, voltamos ao vivo, 7 horas mais 8 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite para você que está chegando agora. Eu estava conversando com os meus amigos aqui, que toda morte é dolorosa, né? Agora, será que tem morte pior do que você ser atacado por abelhas? Uma picada, 2 picadas, 3 picadas, um enxame em cima de você, você se batendo, tentando fugir, e elas ali, enfim, você correndo e elas atrás? Pois não é que aconteceu isso no interior? E o Natan volta para explicar para a gente que morte foi essa, Natan? Explica direitinho. Olha, Fagata, uma cena lamentável de fato, viu? O caso aconteceu na região norte do estado, em uma das saídas da rodovia federal BR-222, já chegando no município de Tianguá, quando um homem de 40 anos de idade teria ido a um roçado para plantar feijões quando foi atacado por um enxame de abelhas. Esse homem, identificado até o momento apenas como Flávio, não resistiu ao ataque e, de fato, perdeu os sinais vitais ainda quando estava naquela localidade. O caso aconteceu na última quarta-feira, comoveu moradores da região que se mostraram espantados com a violência, dessa tragédia que acabou resultando na morte desse homem. Segundo o que nós conseguimos apurar, essa prática do roçado de feijão é uma atividade rotineira lá na localidade e o homem foi de fato surpreendido pelo ataque. Quando ele percebeu a aproximação desse enxame, Fagata, tentou escapar ainda correndo para um matagal, chegou a atravessar a rodovia BR-222, mas acabou não conseguindo salvar a própria vida. Quando chegou em uma residência, uma casa de taipa, o Flávio tentou ainda se lançar dentro de um tanque de água que ficava localizado logo em frente à casa, mas não conseguiu aliviar o efeito
efeito das picadas. O ataque já havia sido muito intenso. O pai da vítima, conhecido como Francisco, contou que o corpo apresentava múltiplas ferroadas e levou ainda ao agravamento dessa vítima, apesar dela ter sido atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Ceará. Fagata, que cena lamentável, viu? Situação muito trágica. Ô Natan, refresca a minha memória. Nós mostramos, eu não sei se foi essa semana, acho que foi no início dessa semana, um outro caso que aconteceu semelhante a esse, até que eles estavam num carro, teve um que pulou num reservatório de água, não foi isso? Você ficou ciente desse caso, não? Fagata, tenho certeza que a sua memória deve estar muito melhor do que a minha, viu? Mas eu, no momento, não a gente mostrou aqui um caso semelhante, eram 3 pessoas. Bastante atenção. 3 pessoas, 3 homens estavam num carro, num caminhão, indo no interior. Só não me lembro qual foi o município aqui do nosso Ceará, quando foram atacados e teve um que acabou mergulhando lá num reservatório e, infelizmente, acabou morrendo. Mostramos aqui também recentemente um cavalo que foi atacado por o enxame de abelha. Isso foi no Cariri. Inclusive, este cavalo é até de um grande amigo nosso, um companheiro aqui, que é do Hugo de Leon, né? Jornalista muito conhecido naquela área. Ele sofreu também, a mãezinha dele também sofreu com o ataque. Ou seja, quando elas vão com tudo, vão realmente para acabar com a situação, né? Eu agradeço demais aí a sua participação, obrigado. Segue aí o seu caminho, tá ok? Fico aqui. Olha só, gente, mesmo foragido há 6 meses e de ser acusado de envolvimento com facções criminosas, fraudes em licitações, ameaças e vários outros crimes, o prefeito eleito de Choró, ele, Carlos Alberto Queiroz Pereira, continua tocando os negócios. Uma empresa ligada a ele segue faturando milhões com prefeituras cearenses. Coloca aqui. O empresário Carlos Alberto Queiroz Pereira, conhecido como Bebeto do Choró, está foragido da justiça há exatos 6 meses. Ele é investigado por crimes graves, como fraudes em licitações, corrupção eleitoral e organização criminosa. Apesar de ser procurado, a empresa apontada como laranja no esquema dele continua a fechar contratos milionários com prefeituras cearenses. O levantamento exclusivo da TV Jangadeiro revela que só em 2025 a empresa já faturou mais de 2,6 milhões de reais em contratos com 10 prefeituras cearenses. O maior valor foi registrado no município de Russas, R$ 724.824,48 até este mês de maio. A empresa é citada nas investigações sobre Bebeto do Choró. A empresa, registrada no nome de um homem que seria vigilante, tem capital social de 8 milhões e meio de reais. O vigilante, identificado como Maurício Gomes Coelho, já está preso desde o ano passado. Desde janeiro deste ano, a empresa mudou de endereço fiscal. Antes funcionava em um prédio comercial de alto padrão no bairro Cocó. Agora a localização é na João Cordeiro, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. É um espaço compartilhado, mas não encontramos nenhum funcionário da empresa, quem conheça o proprietário ou as investigações. Mas o contrato está ativo e operando normalmente. Maurício Gomes Coelho. Isso. É cliente de endereço fiscal. Cliente de endereço fiscal? Vem aqui, se for para retirar, correspondente. Está se cadastrando aqui conosco em janeiro. O empresário Carlos Alberto Queiroz Pereira foi eleito prefeito de Choró nas últimas eleições, mas não chegou a tomar posse em janeiro deste ano e foi cassado pela Justiça Eleitoral em abril. Bebeto do Choró também foi um dos apoiadores do atual prefeito de Canindé, professor Jardel, nas eleições do ano passado. As investigações apontam que verbas públicas teriam sido utilizadas de forma ilegal para financiamento de campanhas eleitorais, dentro do esquema de Bebeto do Choró, por meio de empresas ligadas a ele. 6 meses sem resposta sobre o paradeiro de Bebeto, este advogado explica que a responsabilidade de cumprir o mandado de prisão é do Estado. Não há na legislação brasileira nenhuma lei que obrigue a pessoa, após ter conhecimento que tem contra si um mandado de prisão, a se apresentar à Justiça. É dever do Estado
cumprir com essa ordem judicial. A continuidade das operações da empresa, mesmo com o foragido e o laranja presos, indica uma falha na fiscalização e no combate às organizações criminosas. Ele também explica o que acontece caso a polícia, por algum motivo, se abstenha de cumprir um mandado de prisão, podendo caracterizar crime de prevaricação por parte dos agentes públicos envolvidos. A pessoa pode estar respondendo por esse crime, caso seja constatado que ela teve o conhecimento que uma pessoa tinha um mandado de prisão e ela não foi lá e deu o cumprimento. A prevaricação ficará constatada caso fique comprovado que a polícia, o policial, tinha amizade íntima com a pessoa, teve conhecimento que ele tinha mandado de prisão e não o cumpriu. É isso. Você que nos acompanha de qualquer município aqui do nosso Ceará, tá vendo esse telefone aqui? É o nosso WhatsApp, é o 981 35 31 31, tá bom? Então, vamos dizer que você mora em Jucás. Está acontecendo algo diferente aí na sua cidade que você gostaria que a gente mostrasse aqui no JJ? Enfim, você pode fazer um vídeo, deite assim um telefone, tá? Pumba. Aí você pega, faça o registro e envie pra gente, tá? Se tem algo curioso aí na sua cidade que você também gostaria de mostrar, manda pra gente, tá bom? 981 35 31 31. E olha só, gente, câmeras de segurança registraram o exato momento que um casal assaltou um comércio aqui na região metropolitana. E olha só, gente, o que chama a atenção é a naturalidade, a tranquilidade, a leveza com que eles agiram. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Flávio Roveri. Coloca aqui, vai. Sobre esse assalto ocorrido em um café, uma confeitaria que fica na rua 49 do bairro Jereissati 1, em Maracanaú. A gente vê as imagens aí da câmera de segurança do estabelecimento que mostram 3 clientes ali sentadas, comendo tranquilamente. Uma funcionária trabalhava atrás do balcão quando o casal chega, né? Se fingindo os dois de clientes também, trocam poucas palavras antes de anunciarem o assalto. O homem faz até menção de que estava armado, não chega a puxar arma nenhuma, mas a presença dele ali e a ameaça já foram suficientes para intimidar as clientes e a funcionária que entregaram o que foi pedido, né? Os pertences, celulares, bolsa e também o dinheiro que estava no caixa com o apurado até a noite de ontem, né? Tem outra imagem aí que mostra pelo ângulo da entrada da loja o momento em que eles chegam, o homem lava as mãos ali, enfim, eles esperam a hora certa de agir até que cometem um assalto e levam os pertences das clientes, da funcionária e também o dinheiro arrecadado até às 17h44 de ontem, né, quando aconteceu esse assalto. Bom, a Delegacia Metropolitana de Maracanaú está investigando esse caso e a Secretaria de Segurança reforça a importância de as pessoas, seja preventivamente ou seja após um crime como esse, se registrarem no programa Meu Celular, né? Você coloca lá o número do e-mail, suas informações pessoais, né? O e-mail que é o número identificador do seu aparelho e aí a partir daí as forças policiais conseguem fazer o rastreio do celular e há uma taxa de sucesso bem importante aí, bem relevante em relação ao programa Meu Celular, que atende pelo site meucelular.sspds.ce.gov.br. Gente, eu não quero ironizar nada, mas daqui uns dias vai ter o plano Meu Celular, o plano Meu Carro, o plano A Minha Casa. Me tira aqui, coloca a imagem novamente, o Meu Comércio, porque... Gente, o que esse casal fez aí é brincadeira, né? Passou de todos os limites. O que me chamou a atenção na hora que estava mostrando a imagem, eu não sei se você que está me acompanhando, você que está em casa, o cara foi no espelho, tranquilamente, se arrumou numa leveza, como eu falei. Inclusive, nesta mesa aí, parece-me que tem até uma criança que está embaçada ali, você imagina, né? É uma adolescente, são adolescentes que saíram de casa, olha o horário, faltando 15 minutos para as 8 horas da noite, um horário que a família sai para poder fazer um lanche. Agora, uma coisa que a gente tem que fazer, uma observação, olha aí, olha a cara de pau dele, olhou, tô legal, vou sair na foto, entrei, vou sair numa boa, vamos para onde agora? O que tem que ser feito encarecidamente
Todos os dias nós estamos mostrando e pedindo ajuda também. Que ajuda é denuncie. Se por acaso não denunciar, não tem como prender. O proprietário do comércio, obviamente, tem que fazer também o boletim de ocorrência, porque sem boletim de ocorrência não tem estatística. Sem estatística não tem gente para poder vigiar, para poder ir atrás. Então, é uma coisa atrelada à outra. Então, se você conhece esse casal, que não é muito difícil, alguém que não esteja acompanhando, que esteja acompanhando agora, não conhecer. Porque eles passaram, repito aqui, dos limites, gente. Verdadeiramente absurdo. Agora é o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos dar uma respirada aqui. Eu quero informar para você que está nos acompanhando através do YouTube Jornal Jangadeiro, sempre a gente tem um número grande de telespectadores nos acompanhando, tá? O trânsito aqui de Fortaleza. Você que está no carro também, sempre tem uma TVzinha, né? Bezerra de Menezes. Tá ruim, hein? Principalmente nesse trecho aqui. Traduz para mim esse trecho aqui, Blau, por favor. Esse trecho aqui. Hã? É próximo do shopping, exatamente. Então você que está sendo tipo do centro, sentido Mr. Hall, sentido Caucaia, você vai encontrar bem próximo do shopping ali, tá? O trânsito congestionado. Agora, gente, tá? A Gustavo Sampaio é o binário, justamente, que são 2, 3 acima. Agora, quando entra aqui na Mr. Hall, até que o trânsito está mais tranquilo. Quando a gente fala o binário, a gente pega aqui também a Azevedo Bolão, não é isso? Você sai pela... Vamos dar um exemplo. Você está saindo aqui de Fortaleza. Você pega Domingos Olímpio, lá embaixo, você vai pegar a esquerda, vai cair aqui na Azevedo Bolão e no final da Azevedo Bolão, você já vai pegar a direita, vai passar por debaixo do viaduto, lá embaixo vai fazer o retorno e acaba voltando, aí você foge deste congestionamento aí, tá bom? Quem conhece Fortaleza entendeu perfeitamente aí o que eu falei. Gente, é o seguinte... A ouvidoria do Tribunal de Justiça do Ceará é um importante canal para a população. É nele que podem ser feitas as reclamações, sugestões e solicitações. Sabe aquele processo que você espera a resposta? Pois é, a ouvidoria pode te ajudar. Coloca aqui. A ouvidoria funciona como uma ponte entre o cidadão e o poder judiciário. Muita gente procura o canal em busca de respostas. Principalmente quem espera há meses, até anos, pela conclusão de um processo. Nossos atendentes são preparados para acolher e receber protocolado esse atendimento, então ele recebe esse QR Code e com esse QR Code ele acompanha toda a resposta. E nós temos normalmente um prazo de 30 dias, certo, para responder e ele acompanha tudo. A gente sabe que nem sempre é fácil conseguir um retorno quando o assunto envolve processos judiciais. E a ouvidoria do Tribunal de Justiça do Ceará está aí exatamente para isso. Ouvir os cidadãos, identificar os problemas e ajudar a melhorar o poder judiciário. Temos por telefone, nós temos por e-mail, nós temos, né, porque é muito utilizador de WhatsApp, tem o WhatsApp e tem o nosso sistema da ouvidoria, que é o CIOG. Então são todos acessos, então isso é tanto que houve um incremento grande do acesso às pessoas à ouvidoria. É um canal de interlocução entre a sociedade e o Poder Judiciário. Então, quanto mais a ouvidoria fica importante, mais mostra o que? A transparência, não é, do Poder Judiciário. Em 2024, o atendimento por WhatsApp registrou 1.912 pedidos da população. A maioria, 70%, foi referente a reclamações. A demanda por questões ligadas ao CNJ representou 14%. Já 5% foram denúncias e 3% informações. Os números são ainda maiores no atendimento por e-mail, com mais de 17 mil registros no ano passado. E mesmo com a digitalização dos serviços, 766 pessoas procuraram atendimento presencial. E em 2025, agora nesse quadrimestre, né, computando de janeiro a abril, nós já temos mais de 11 mil atendimentos. Então, isso assim, esse incremento se deu exatamente à facilidade de acesso do cidadão, né, aos canais de atendimento. Muito bem.
O zap da ouvidoria do Tribunal de Justiça aqui do Ceará é o 85, que é o nosso DDD, 981-830768. Está aqui na tela, bate uma foto aí, tá? Este número aí serve para que a população possa manifestar aí reclamações, sugestões ou solicitações. O atendimento via WhatsApp é feito de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da noite, tá bom? Gente, e agora vamos falar de política. O ex-prefeito de Fortaleza, o senhor Roberto Cláudio, anunciou nesta quinta-feira, ou seja, hoje, a sua desfiliação do PDT. Acompanhe aqui, ó. Vai. A decisão foi comunicada ao presidente nacional do partido, Carlos Lupe, e ao presidente da sigla no Ceará, o deputado federal André Figueiredo. Ele agradeceu o apoio dos dois durante o período em que esteve na legenda, mas justificou a saída dizendo que circunstâncias locais da política cearense e a necessidade de se construir um projeto alternativo de esperança e prosperidade para o Estado o levaram a tomar essa decisão. Roberto Cláudio não poupou críticas ao governo estadual e ao PT, afirmando que o Ceará vive um preocupante ciclo sem precedentes de decadência política e moral, citando as áreas da segurança e saúde como os principais desafios para o futuro. Seu nome tem sido citado como possível candidato ao governo do Ceará em 2026, com apoio do seu aliado Ciro Gomes, numa aliança entre forças de oposição. Até o momento, ele não sinalizou para qual partido deverá seguir. É isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, está aqui em Fortaleza. Bolsonaro vai participar do 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal amanhã, no Centro de Eventos. Ele desembarcou no fim da manhã de hoje. Parlamentares cearenses e apoiadores do político estiveram no aeroporto Pinto Martins para recepcioná-lo, né? Após a chegada, Bolsonaro foi almoçar com lideranças políticas aliadas aqui no estado. Durante a noite, ele deve participar de um jantar com parlamentares e autoridades do Ceará e, claro, também de outros estados. Olha ele aí. Agora eu tenho um recado para você. Pessoal, se tem uma coisa que a gente usa todo dia e não fica sem, é o WhatsApp. E o TIM Pré-Chip é o plano perfeito para quem gosta de um zap. Com o TIM Pré-Chip é assim, você tem o WhatsApp ilimitado para tudo o mês todo, mesmo se a recarga acabar. É isso mesmo, aproveita que está agora iniciando o mês e recarrega logo. Fazendo uma recarga de qualquer valor, você fica conectado até o final do mês. Dá para mandar mensagens, áudios, fazer chamadas de vídeos e muito, mas muito mais. E você ainda tem muita, mas muita internet para curtir. Com apenas R$30, você garante 16 GB de internet para aproveitar, sendo 4 GB exclusivos para as redes sociais. É por isso que o TIM Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Se você já é TIM, baixe o app Meu TIM e recarregue agora. Se ainda não é, compre logo seu TIM Chip e recarregue para aproveitar. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Nós vamos aqui para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer uma história simplesmente emocionante de uma paciente em tratamento de câncer que concluiu as sessões de quimioterapia e tocou o sino do hospital para comemorar.
7h31. Você ainda acha mais seguro e tranquilo morar no interior? Aqui no nosso Ceará parece que não é mais assim não, viu? Assaltos já viraram rotina, até para quem vive em pequenos municípios. Aqui. Em Fortaleza, caminhar em uma praça como essa para fazer uma atividade física ou simplesmente para desfrutar do ambiente ou mesmo sentar em um banco para relaxar, descansar ou conversar com os amigos não é mais tão simples assim. Para muita gente, isso já pode ser motivo de preocupação por causa do medo de ser abordado por um assaltante a qualquer momento. Mas essa sensação de insegurança não é mais exclusividade aqui da capital. Cidades do interior do estado, que antes eram sinônimo de tranquilidade, também estão enfrentando o avanço da violência. De acordo com a Secretaria de Segurança, de janeiro a abril deste ano foram registrados 9.520 roubos em Fortaleza. No mesmo período, foram contabilizados 1.350 casos nos municípios fora da região metropolitana. A diferença ainda é grande, mas já exemplifica que não dá mais para relaxar 100% estando no interior. No último dia 27, pessoas que conversavam na calçada de uma residência em Sobral foram assaltadas por uma dupla armada que chegou de moto. Um homem que estava com uma criança em cima de uma motocicleta entregou logo o celular, enquanto as mulheres correram desesperadas. No dia 17, o escritório de uma fábrica de cerâmicas foi invadido por criminosos em Lavras da Mangabeira. Uma funcionária estava no local e foi rendida por 2 homens armados e com capacete para dificultar a identificação. Eles já chegaram pedindo o dinheiro e levaram um envelope cheio. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Bora! Bora! Cadê o dinheiro? Bora! 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 Papá! Que passa? Tá quebrado? Que passa? Aqui, ó. Aonde? Aqui. É o que tem. Tá aí dentro. Tá aqui mesmo. Você acha que hoje em dia é mais tranquilo morar em cidades do interior no quesito segurança? Não, em canto nenhum não tem mais segurança. Nem aqui em Fortaleza, nem no interior, em canto nenhum. Devido que a polícia está mais localizada mais na cidade, na área mais nobre, meio que a parte rural, os interior ficam mais expostos para diversos crimes. Mas também há quem acredite que apesar da insegurança no interior ter virado uma realidade, ainda não dá para comparar com Fortaleza. O interior também já está começando uma onda de violência, né? Assim, na minha opinião. Mas que em Fortaleza eu acho que é sem comparação. É muito inseguro morar em Fortaleza. A capital é bem mais exorbitante. O crime está em todo canto, né? Hoje não tem mais essa divergência. Mas eu acho que no interior você tem um pouco mais de paz. Tenho tanta experiência de morar em capital quanto morar no interior. Tem lugar que você para andar tranquilo. Tem olhar, tem lugar que você tem que prestar bem atenção. Fortaleza, como toda grande cidade, tem que tomar cuidado. No interior pode ser mais tranquilo, mas também não pode relaxar 100%. Não, nem sempre. Você tem sempre problemas. Tá certo. Vamos falar agora de futebol. Hoje o Fortaleza entra em campo pela Copa Libertadores. O Gustavo Gadelha vai trazer pra gente os detalhes. Boa noite, Gustavo. Manda! Muito boa noite para você, Fagata. E hoje tem um jogo importantíssimo para o Fortaleza. 6ª rodada da Copa Libertadores. O Leão do Pici vai até o Cilindro de Avejaneda encontrar a equipe do Racing. É um confronto importante e decisivo e tem 3 cenários possíveis para o Leão do Pici nessa competição. Em caso de vitória, o Fortaleza se garante nas oitavas de final e passa em primeiro lugar no grupo. Em caso de empate, tem que torcer para o Bucaramanga, que vai enfrentar o Colo-Colo no Chile, não tirar uma diferença de 7 gols. Tudo bem que é algo bem impossível, o empate deve garantir o Fortaleza. Mas se perder, a situação complica. O Bucaramanga vencendo o Colo-Colo, Fortaleza perdendo para o Racing, o Leão do Pici está eliminado na Libertadores, vai perder aí muita grana. A cota de avançar às oitavas é de mais de 7 milhões de reais. O Fortaleza iria disputar a Copa Sul-Americana. Tudo sobre o jogo, você sabe. Se acompanha com o Futebolês na Jangadeiro, Band News FM, nas redes sociais, sempre naquele @soufutebolês. Abraço para você, Fagata. Abraço, Gustavo. E antes de terminar aqui, o JJ, olha que notícia boa.
Essa paciente é a artesã Cristina Gomes. E foi pelas mãos dela que o sino da esperança ecoou pela primeira vez dentro do Hospital Universitário do Ceará. O som do alento, vitória, se deve à conclusão de sessões de quimioterapia para tratamento de um câncer. O momento de emoção foi compartilhado por equipes de profissionais do hospital e do filho Tiago Melo. Cristina foi uma das primeiras pacientes oncológicas do Hospital Universitário do Ceará. E ela deixou um vídeo pra gente, coloca aí. A gente sabe quando foi ruim chegar até aqui, ter que escapar, graças a Deus. Graças a Deus, meu filho, depois meu companheiro, meu amigo, doutor. E o doutor, que hoje eu não conheci nem o doutor, agora está doutor. Doutor Zé. E parabéns aí pela luta da senhora, né? Ela lutou com muita força, com muita garra. E nós estamos aqui para atender a senhora e para quem mais precisar. E nós estamos muito felizes. Nós fizemos questão de vir aqui. A senhora está sendo a nossa primeira paciente a tocar o sino. E nós estamos muito felizes. Que Deus abençoe você e toda essa equipe maravilhosa, né? A gente tá indo embora, mas amanhã nós temos um novo compromisso, às 6h30. Então, uma boa noite, bons sonhos.